Olá, meninos e meninas! Como combinado, vamos fazer a correção aí das atividades da semana 1 das atividades do PET referente a vetores. Então, vamos começar. Atividade 1. Dados os vetores A, B e C representados ao lado, determine a direção e o sentido do vetor resultante ao efetuarmos a soma. Beleza, então ele deu os vetores A, B e C e quer que a gente dê a resultante das somas. Ok, então vamos lá. O primeiro vetor, a primeira soma aí é referente ao vetor A mais B. O primeiro passo é organizar os vetores. A gente não vai mudar a direção, a gente não vai mudar o sentido, a gente só vai fazer com que eles fiquem perto para eu saber qual vai ser o vetor resultante. Em modos práticos, vamos lá. Aqui é o vetor A, ele está na direção diagonal e sentido nordeste. E o vetor B, ele tem a direção vertical e sentido para baixo. Esse vetor A somado com o vetor B dá um resultado que a gente quer saber, que é referente a esse espaço aqui. E como é que eu vou saber qual que é o sentido desse espaço? Eu vou saber porque esse espaço ele tem que encontrar setinhas. Tá vendo? Desse lado eu tenho uma extremidade, desse lado eu tenho uma seta. Então a minha seta vai encontrar com a outra. O único lugar que tem seta é no vetor B. Então vai ser aqui. Prestem atenção aqui. Reparem que a extremidade do vetor B encontrou com a seta do vetor A. Então, isso quer dizer que isso é uma soma, como a gente viu na aula, ok? Então, se esse aqui é o vetor resultante, qual que é a direção? A direção é horizontal e o sentido é para a direita, certo? Ok, então vamos lá para a próxima. O vetor A e o vetor B, ou o vetor C. O vetor A, primeiro organizar os vetores. Prestem atenção que eu estou copiando o vetor assim como ele é. E eu vou organizar. Como é uma soma, eu tenho que colocar a seta de um com a extremidade do outro. Então, eu tenho que encontrar essa setinha com a extremidade de C. Olha como é que o C é. Esse é o vetor C. Ah, mas e se eu colocasse, por exemplo, o vetor C encontrando com a extremidade do vetor A, dá a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Presta atenção aqui. Lembre que eu tenho que ligar uma extremidade a um sentido. Então, eu vou ligar e vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Claro que eu coloquei aqui em escala diferente. Porque desenhar na mão é um pouquinho difícil. Olha só, esses dois vetores em verde, eles são os resultantes, só que eu fiz eles de modos diferentes. Eu coloquei a extremidade de A encontrando com a seta de C, e aqui nesse primeiro caso eu coloquei a seta de A encontrando com a extremidade de C. Tanto faz um ou outro, vai dar o mesmo resultado. Presta atenção, qual que é a direção? Direção é na diagonal e o sentido é Nordeste. Por que Nordeste? Porque é norte mais leste. Então, próximo. O vetor B com o vetor C. Então tá, primeira coisa, vamos organizar os vetores. Que é o vetor B. E eu preciso colocar, então, a setinha do B encontrando a extremidade de C. Então, a extremidade de C vai vir aqui. Show. Qual vai ser a resultante, então? A resultante vai ser esse espaço entre eles dois. Lembrando que a seta da resultante tem que encontrar a seta da soma. Aqui tem seta? Não. A seta está aqui embaixo, em C. Então, eu vou ligar. E aqui a gente tem a nossa resultante. Ok? Em verde. Qual a direção da resultante? Diagonal novamente. Qual que é o sentido?
o sentido é sul e leste. Então, é sudeste. Ok? Próximo. O vetor A mais o B mais o C. Para fazer esse cálculo, é o mesmo esquema que a gente está utilizando nas outras. Entretanto, a gente tem 3 operações. Assim como a gente faz a operação de números naturais, 1 mais 2 mais 3, a gente pode fazer aqui. Eu posso fazer o A mais o C, depois o B, ou o A com B, depois o C. Então, a gente vai fazer de 2 em 2. Então, ok, vamos fazer primeiro, então, na ordem. Pode ser o vetor A mais o vetor B. Lembrando, primeiro organizar, né? A extremidade de um encontrou com a restinha do outro. Agora, vou saber o resultado. A gente já fez na letra A, mas como eu tô fazendo aqui, eu vou fazer de novo. Esse aqui é o resultado. Vou chamar ele de R, a resultante. Vetor resultante. A setinha dos dois encontraram, né? Porque o vetor resultante tem que encontrar a setinha. E então a gente tem isso aqui como resultado dessas duas operações. Agora, como eu já fiz essa operação, só me resta fazer a C. Então, eu vou somar a resultante mais esse vetor C, que eu vou escrever em vermelho. O vetor C, então, tem que ser escrito aqui, na setinha. A extremidade dele tem que acompanhar a setinha do outro. Então, esse é o meu vetor C. Então, a minha resultante absoluta, qual que é a absoluta? A dos 3, a soma dos 3 vetores, é igual a esse vetor inteiro aqui, ó. Maior. Vou colocar R2, resultante 2. Entendeu? Então, vamos lá. A direção é horizontal e o sentido é para a direita ou para leste. Ok? Atividade 2. Dados os vetores A, B e C representados ao lado, determine o módulo do vetor resultante ao efetuarmos a soma. Prestem atenção. Aqui ele pede o módulo. O que é módulo mesmo? Módulo quer dizer valor. Valor é referente ao valor numérico, né? Então, vamos lá. Esse quadradinho aqui, prestem atenção, toda vez que tiver um vetor num sistema num plano cartesiano dividido em quadrados, cada lado do quadrado quer dizer 1 centímetro. Então, o vetor A, a gente sabe então que ele tem 3 unidades. O vetor B, 2 unidades, e o vetor C, 2 unidades também. Então, a letra A, ela pede o vetor A mais o vetor B. Então, eu vou desenhar o vetor A, 3 unidades, mais o vetor B. O vetor B é um pouquinho menor. Vou colocar em outra cor. O vetor B é um pouquinho menor, uma unidade só menor. O vetor A mais o vetor B, ele resulta em qual vetor? Um vetor maior. Os dois estão apontando para o mesmo sentido. De qual módulo? 3 mais 2 é igual a 5. Então, o módulo dessa soma é 5 unidades. Então, letra B, A mais C. O vetor A e o vetor C. Prestem atenção que agora a gente tem a mesma direção, só que sentidos opostos. Como é que eu faço a soma, então, de vetores com sentidos opostos? Eu tenho que adotar um valor como positivo, um sentido como positivo e um como negativo. Se eu adotar o sentido da direita como sendo o sentido positivo, eu sei, então, que o sentido da esquerda vai ser negativo. Então, vamos primeiro desenhar aí esse vetor C. O vetor C, ele está apontando para cá. Só que o vetor é menor, né? Nesse caso, é o caso do cabo de guerra.
eu tenho uma força apontando para a direita de 3 e uma força apontando para a esquerda de 2. Então, isso quer dizer que 3, que é meu lado positivo, eu adotei o lado direito como positivo e o A está apontando para o lado positivo, mais o meu vetor C, que eu adotei como negativo, porque ele está apontando para o meu lado negativo. Então, vai ser menos 2. 3 positivo mais menos 2 quer dizer o quê? Mais com menos é menos. Então, é 3 menos 2. Então, o meu vetor resultante é 1. Faz todo sentido. Vou desenhar o vetor resultante aqui, ó. É um vetor pequenininho para cá. Esse é meu vetor resultante. Certo? Próximo. Letra C. Vetor B mais o vetor C. O vetor B é 2 unidades para a direita. E o vetor C são 2 unidades para a esquerda. Vou colocar até sobressaindo aqui. Esse aqui é meu ponto de partida. Opa, então tá. Se eu adotar aqui como positivo e aqui como negativo, eu vou ter, isso aqui é igual a 2 e isso aqui é igual a 2. Então, eu adotei o B como positivo, vai ser 2, positivo mesmo, mas o C está apontando para o lado negativo, então ele é menos. Ele vale 2, então ele é menos 2. 2 mais menos 2 é igual a 0. Então, quer dizer que se eu estou brincando de cabo de guerra, o time que eu estou fazendo parte, time oposto, os dois estão fazendo a mesma força, ninguém vai sair do lugar, porque uma força está anulando a outra. A anulação é a mesma coisa que 0. Olha aí, ó. Matematicamente a gente consegue provar. Letra D. A mais B mais C. Vai fazer primeiro A mais B, que é o vetor A, mais o vetor B. Desse caso, tá todo mundo vindo para o meu sentido positivo. Então, vai ser 3 mais 2, igual a 5. Igual no exercício da letra A. Eu tenho um vetor, então esse resultante aqui foi um vetor bem grande. Um vetor valendo 5. Eu tenho esse vetor valendo 5, mas eu tenho que somar ele ao vetor C, que está indo para o sentido quê? Sentido oposto. Opa, então deixa eu colocar ele aqui, ó, vindo para o sentido oposto. Esse vetor C vale 3. E o meu vetor resultante de A mais B é igual a 5. Então, vamos sintetizar esses cálculos. Eu tenho 5 apontando para o meu positivo e eu tenho 3 apontando para o meu negativo. Então, 5 vai ser positivo, mais o 3 que está indo para o sentido oposto, que é o negativo, menos 3. Eu tenho, então, que 5 mais menos 3 é igual a 2. Isso quer dizer que o meu vetor resultante é esse vetor aqui, ó, apontando para a direita. Mas por que ele está apontando para a direita? Porque ele não é menos 2. Se ele fosse menos 2, ele estaria apontando para o meu lado negativo. Mas Unidade 3. Dados vetores A, B, C e D representados ao lado, determine a direção, o sentido e o módulo do vetor resultante ao efetuarmos as somas. Então, tá. Agora, a gente tem que dar as 3 dimensões, a direção, o sentido e o módulo, certo? Ok, então vamos lá. Vou tentar fazer aqui todo mundo na mesma página e vamos ver o que dá. Então, primeiro a gente tem que ver o módulo de cada vetor isolado, ou seja, quanto que vale o vetor A, o B, o C e o D. Então, quer dizer que o vetor A equivale a 3, o vetor B equivale a 1, 2, o vetor C, 1, 2 também, e o vetor D equivale a 1 unidade. Então, vamos ver primeiro, revisar.
O vetor A, ele tem direção horizontal e sentido para a direita, ou positivo. A gente pode adotar aqui como sendo positivo e aqui como sendo negativo. O vetor B, ele tem sentido para cima e direção vertical. O vetor C tem sentido para a esquerda ou negativo e tem direção horizontal. O vetor D tem direção vertical e o sentido é para baixo. Ok? Então, vamos fazer a soma do vetor A mais o vetor C. Vamos copiar o vetor A tem 3 unidades. E o vetor C, aqui em amarelo, ele tem 2 unidades. Mas, preste atenção que o vetor C, ele é para o sentido oposto. Então, somando o vetor A mais o vetor C, a gente vai ter que o vetor A está apontando para o meu sentido positivo, então ele vai ser 3 positivo. Eu vou fazer a soma, tal como está pedindo aqui. Esses mais vem dessa resolução. O menos, ele vem do sentido que eu estou apontando. Eu estou apontando para o sentido oposto. Então, se ele é oposto, ele é negativo. Então, vai ser menos 2. Esse é o caso do cabo de guerra. Um está apontando para um lado e o outro está apontando para o outro. Um tem mais força que o outro. Então, isso quer dizer que a resultante vai ser qual? Para esse lado aqui, que era o lado que tinha mais força. E qual vai ser o módulo? 3 mais menos 2, que é igual a 1. Então, quer dizer que esse resultante aqui, ele tem uma unidade, tem a direção horizontal e o sentido para a direita. Então, essa aqui é a nossa resposta. O vetor B, a letra B pede o vetor B mais o vetor C. O vetor B, ele aponta para cima. E o vetor D, ele aponta para baixo. Os dois estão na vertical, na direção vertical. Esse é o vetor D e esse é o vetor B. Mesma coisa do cabo de guerra. Eu vou adotar um como positivo e um como negativo. Então tá, vamos adotar para cima como positivo, para baixo como negativo. Então, fazendo os cálculos, eu vou ter 2 para cima mais menos 1, porque o D está apontando para o meu sentido negativo. 2 mais menos 1 é igual a 1 também. O meu módulo também vai ser 1. A direção vai ser na vertical. Quem é que tem mais força, o B ou o D? O B. Então, o sentido é para cima. Além do mais, o módulo deu 1 positivo. Se ele deu 1 positivo, isso quer dizer que ele está apontando para o lado que é positivo. Então, é para cima. Então, esse aqui é o vetor resultante da letra B. Ok? Apaguei para ficar melhor aqui a visualização. Então, agora vamos fazer a letra C. A letra C, ele pede o vetor A, que é esse vetor maior, que vale 3. E o vetor B, que é esse vetor aqui. E o vetor B, que tem direção vertical e sentido para cima. Esse é o meu vetor B. Ele me pede a resultante. Nesse caso, a gente tem vetores perpendiculares. O que é perpendicular? É quando eles formam entre eles um ângulo de 90 graus. Então, vai dizer que o vetor resultante, ele vem no meio dos dois. Certo? Esse é o vetor resultante. Prestem atenção. Toda vez que tiverem dois vetores perpendiculares entre si, a resultante, que eu vou chamar de R aqui, tá no meio dos dois vetores. Lembro que
um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, a gente já concordou que R ao quadrado, que é o resultante ao quadrado, é como se fosse a hipotenusa, é igual a soma dos catetos desse triângulo. Eu posso falar que aqui é B, assim como desse outro lado é B. Então, a soma dos catetos desse triângulo, segundo Pitágoras, ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, eu tenho A ao quadrado mais B ao quadrado. Sempre A, ele vale 3. E a gente sabe que o vetor B, ele vale 2. Para quem não lembra, vou anotar aqui, ó. E aqui vale 2 também. Então, quer dizer que R ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. R ao quadrado é igual a 13. Mas eu não quero saber quem é R ao quadrado, eu quero saber quem é meu resultante. Então, eu tiro raiz dos dois lados, vai ter R raiz de 13. Esse é meu módulo. Meu módulo vale R raiz de 13. E qual é a minha direção? Diagonal, certo? Estão vendo aqui? Esse vetor, ele tá andando numa reta que tá na diagonal. Então, ela tá na diagonal. E o sentido é para nordeste. Tá entre o norte e o leste. Na letra G, a gente tem o vetor A, mais o vetor B, mais o vetor C. Nesse caso, como que a gente resolve? A gente vai resolver de 2 em 2. Beleza? Então, vamos por facilidade. Como é que eu prefiro fazer isso aí? Vai dar o mesmo resultado, independente do caminho que você tomar. Mas eu vou preferir somar primeiro quem está na mesma direção. Quem está na mesma direção para mim é o A e o C. Olha só, os dois aqui estão na horizontal. Então, eu vou somar primeiro o A mais o C, que a gente tem até do primeiro exercício, mas eu já vou fazer de novo. O A e o vetor C. O vetor C vale 2. O vetor A vale 3.
Lembrando que eles estão na mesma direção, mas eles estão em sentidos opostos. E eu adoto aqui positivo e aqui negativo. Então, vamos somar A mais C? Vamos. O A vale 3, ele está no sentido positivo, então ele vai continuar positivo. Vou somar com C. O C está apontando para o lado oposto, para o lado negativo. Então, ele não vale 2, ele vai valer menos 2. Então, fazendo a soma desses dois valores, eu vou ter 1. Então, a resultante desse vetor aí é 1 para o lado que era mais forte, que no caso é o 3. Essa é a minha resultante. Acabou? Não. A gente ainda tem que somar com o vetor B. Aqui a gente só tem a soma de A mais C. Falta a soma do vetor B. Então tá, a gente tem esse vetor somado ao vetor B. O B eu vou desenhar ele aqui. Olha ele aqui. Esse é o meu vetor B. O meu vetor B, não sei se vocês lembram, ele vale 2. Então aqui a gente tem dois vetores na perpendicular um com o outro. O que é perpendicular? 90 graus. Então, quer dizer que esse vetor resultante está bem no meio aqui, ó. Olha o meu vetor aqui. Se ele está no meio, aqui apareceu de novo Pitágoras para a gente fazer, que é R. Vamos fazer R ao quadrado é igual 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é a soma dos catetos ao quadrado. R ao quadrado. A direção vai ser diagonal. Meu sentido está apontando para o norte e para o leste ao mesmo tempo. Então, é nordeste. E o meu módulo é igual a raiz de 5. Eita, raiz de 5. Então, esse vetor de verde é o resultado. Esse vetor aqui, ó, que vale raiz de 5, de 3 vetores, ok? Agora, por último, a letra K,
que a gente vai ter A mais B mais C mais D. Então, é a soma de todos esses vetores aí. Qual que é a manha que eu falei? Primeiro, a gente vai somar os vetores que estão na mesma direção e depois a gente soma entre eles. Então, primeiro eu vou somar A mais C e B mais D. Então, vamos primeiro em A. Vamos primeiro, então, em A mais C. Vetor A e o vetor A e o vetor C. A gente já fez esse cálculo. E a gente sabe que o vetor resultante aqui, esse vetor vale 3, esse vetor vale 2. O vetor 3 o vetor A está apontando para o sentido positivo, o vetor C está apontando para o sentido negativo. Então, vai ser 3 mais o vetor C, que não é 2, vai ser menos 2, porque está apontando para o sentido oposto, vai ser igual a 1. Então, eu sei que meu vetor resultante está apontando para o sentido positivo, então é esse, e ele vale 1. Agora, eu vou somar B mais D. Lembrando que depois que eu achar o resultado de B mais D, eu vou somar esse resultado com esse 1zinho aqui que está me esperando. Então, o B, apontando para cima, ele vale 2. Eu já vou escrever o valor dele aqui. E o D, apontando para baixo, ele vale 1. Quem está apontando para cima, eu adotei como positivo. E quem está apontando para baixo, eu adotei como negativo. Então, isso quer dizer que a soma de B mais D vai ser 2, que está apontando para cima, positivo. Mais está apontando para baixo, é negativo. Então, é menos 1. O resultado vai ser 1 positivo. Se ele é 1 positivo, ele está apontando para onde? Para cima. Esse é o meu vetor resultante. Então, quer dizer que eu tenho esse vetor como resultante D e esse vetor resultante de A mais C. Então, agora a gente vai somar esses dois vetores entre si. Vou tornar a desenhar eles aqui. Esse vetor vale 1. E esse vetor aqui também vale 1. Agora, a gente tem dois vetores formando um ângulo de 90 graus entre eles. Como é que vai ser a resultante desses dois vetores que estão na perpendicular? Bem no meio, né? Olha aqui. Então, aqui, de verde, eu já tenho meu resultado disso aqui tudo, ó. A mais B mais C mais D é igual a isso aqui, ó. Só não sei o módulo. Mas eu sei a direção. Qual que é a direção? Diagonal. E qual que é o sentido? Também sei. Tá apontando ao mesmo tempo para norte e ao mesmo tempo para leste. Um pouco para norte e um pouco para leste. Então, ele é nordeste. E o módulo? O módulo a gente vai calcular, né? Então, R vai ser... R ao quadrado vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. R ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1. O R, então, ao quadrado, né, é igual a 2. 1 mais 1. Tirando a raiz, o R vai ser igual a raiz de 2. Então, o meu módulo vale raiz de 2. Então, esse é o meu vetor resultante, com sentido, módulo e direção. Gente, espero que vocês tenham gostado. Isso deu um trabalho danado para fazer. Não tá 100% ainda, mas eu acho que com o passar do tempo, a gente vai melhorando. Eu vou tentando entregar um material mais legal para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar, vem de zap. E alguma sugestão, se vocês souberem mexer mais com o programa do que eu, também tô aceitando, viu? Um beijo, qualquer coisa, tamo aí.